Louvado seja o nome do Senhor. Posso sentir no Espírito isso. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje. O Senhor está ministrando no meu coração. Eu quero falar aquilo que Ele quer falar com a gente. Então eu não sei o que eu vou falar. Eu sei que vamos falar. Amém? Eu quero começar aquilo que Deus já começou a ministrar no meu coração. É sobre o tempo. E não é o tempo de chuva e o tempo de sol. Que isso também está afligindo a nossa cidade. Muita chuva. Mas não podemos reclamar, pois tem muitos lugares que falta a chuva, eles clamam por chuva, né? Então a gente ainda tem que dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. Foi falado agorinha, né? E sua vontade é boa, perfeita e agradável. Louvado seja Deus. Mas há um tempo, a Bíblia nos ensina lá no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes 3 vai falar sobre que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para abraçar, deixar de abraçar. Há um tempo de plantar, um tempo de colher. Então há um tempo para todas as coisas. E pensando em tempo, o tempo é um dos maiores adversários nossos. O ser humano, né? O ser humano, ele quer lutar contra o tempo. Ele quer lutar contra o tempo. E aí que fica difícil. Hoje eu li de novo, a pastora falou esses dias, mas hoje eu li de novo, estava lendo a Bíblia, e por acaso eu vi ali Salomão falando que tudo é vaidade. Lá no livro de Eclesiastes também, ele fala que tudo é vaidade. E aí ele fala assim, sobre correr atrás das coisas, é como correr atrás do vento. É difícil e você nunca vai alcançar. O vento você nunca vai alcançar. E aí a palavra ele começa a falar que as coisas vão e vêm, as coisas passam, mas elas sempre estão na mesma ordem. O sol, em um determinado momento, ele vai levantar e vai trazer luz para a terra. E vai chegar um momento que ele vai se esconder e a lua vai aparecer. E assim passa dia após dia. E o homem lutando contra o tempo, querendo lutar contra o tempo, querendo lutar porque não há possibilidade. Aí começa a entrar aquilo que tem afligido a nós no século que estamos vivendo, que é a ansiedade. Que a ansiedade ela acarreta a depressão, depois da ansiedade, não cuidando. Então nós estamos vivendo uma geração depressiva, estamos vivendo uma geração ansiosa, porque há muitos correndo atrás do vento e não está alcançando. E aí começa a vir uma frustração, né? A gente começa a se sentir frustrado, porque não alcança, não está alcançando. E aí nós, como bons seres humanos, temos o bom costume de olhar para os lados e ver pessoas, lugares, e muitas das vezes queremos que o tempo deles fosse o nosso tempo. Mas Deus está falando que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as pessoas. Há um tempo determinado para todos nós. O que precisa para nós é a gente encontrar a estação correta e viver ela. Há uma estação correta para todas as coisas. E nós precisamos entender as estações das nossas vidas. Por isso é um tempo determinado para todas as coisas. Então, o que está afligindo o ser humano hoje? É que nós queremos plantar no tempo de colher, ou colher no tempo de plantar.
Nós estamos querendo abraçar no tempo de deixar de abraçar. E estamos deixando de abraçar no tempo que era para abraçar. Então assim, muito ser humano, muitos de nós estamos fora do tempo, vivendo no tempo fora do tempo. Então é algo extraordinário, algo meio louco, mas é o que se acontece hoje. E eu quero falar uma coisa para vocês. Há um personagem na Bíblia, Deus está fazendo lembrar aqui, né? Graças a Deus por isso, né? Por isso que é bom o Espírito Santo na vida da gente, né? Há um personagem na vida que ele vivia no tempo, fora do tempo, antes e depois. Algo tremendo. Jesus Cristo, ele era assim. João Batista, ele fala assim, ó, vai vir um após mim, mas ele já vivia, já é antes de mim. Então ele vem após mim, mas ele já era antes de mim. E esse aí, eu não sou digno de desatar suas sandálias. Esse aí, hoje eu batizo com água, mas esse vai vir e vai batizar com fogo. Então, Deus, Jesus, o nosso Deus, Ele é o Senhor do tempo. Ele é o de agora, Ele é o antes, Ele é o depois. Louvado seja Deus. E é por isso que nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender a estação que estamos vivendo. Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós, falando de tempo, o tempo que nós vivemos é o tempo Cronos. O tempo Cronos é aquele que é medido por horário, por ano, por mês, ano, mês, horas, minutos, segundos, milésimos de segundos. Esses é o Cronos. Cronos é o tempo que nós usamos, o relógio. Nós medimos as estações para nós saber qual que é o tempo certo. Então esse é o tempo que é o nosso, que é vivido pelo ser humano. E através desse tempo a gente consegue saber a estação correta de agir. Mesmo que muitos estão agindo sem saber que estação está vivendo. E aí que está morando um problema grande nas nossas vidas. Mas também tem o tempo Kairos. Kairos, muitos estudiosos dizem que é o tempo de Deus, né? O tempo do Senhor. Sabe por que eles falam assim, irmão? Porque é o tempo. Esse tempo não é medido por minutos nem por números. Esse tempo, ele é o tempo aceitável. Ele é o tempo da bênção. É o tempo favorável. É o tempo vívido. É o tempo vívido. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, esse tempo ele funciona nas nossas vidas quando o favor de Deus acontece, quando algo do Senhor, quando ele entra em ação, quando entra um milagre, quando entra o Espírito de Deus trabalhando em nossas vidas. Aí é o tempo Kairos entrando no Cronos e fazendo a gente viver o extraordinário de Deus. Então é isso que a gente tem que trazer para nós. Então nós precisamos saber o que nós precisamos saber. Nós precisamos saber que estação nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos saber que estação estamos vivendo hoje para nós saber como agir hoje. Então esse é o problema maior na face da terra, aqui nesse lugar, aqui nessa igreja. Eu vejo que muitos de nós estamos vivendo fora de estação. E nós precisamos entender que estação que nós estamos. Aleluia. Sabe para quê? Para que o tempo Kairos funcione. Para que o tempo de Deus, o Kairos, ele venha fazer algo extraordinário em nossas vidas. Que ele vem para trazer vida, ele vem para trazer bênção, ele vem para trazer algo eterno, algo que não é desse lugar. Louvado seja Deus. Agora nós precisamos saber qual que é a estação. Qual que é a estação? E aí, irmãos, Deus está revelando aqui, né? Eu estou pregando, é Ele que está falando. Mas por que ó, lá no início lá eu falei, né? Eu não sei porque eu falei, agora já sei. Acabei de descobrir. Por que eu falei que a gente não pode ficar olhando para os lados, para as pessoas? Porque a estação do Eric é diferente da minha, a estação do Wesley é diferente da minha. Então se eu olhar para a estação dele e querer viver aquilo que ele vive, na estação dele, eu posso se encontrar do tempo Cronos da minha vida. E aí o Kairos não vai funcionar, não vai chegar para mim. Então eu preciso entender o meu tempo. Talvez o Wesley está vivendo o tempo de colher, e de repente eu ainda estou arando a terra. Aleluia.
Louvado seja Deus. Um pouco antes aqui do culto, quando Deus começou a falar do tempo, eu falei assim: pai, eu estou vivendo o tempo da prova, né? Aleluia, glórias a Deus por isso, porque é na prova que nós somos trabalhados, forjados, e o nosso caráter ele é lapidado, preparado para vencer. Louvado seja Deus. Então nós temos que passar. Então o que nós precisamos fazer? Aceitar a estação que Deus está trazendo para nós. Nós vamos aceitar o tempo que estamos vivendo e parar de ficar reclamando e vendo a estação dos outros. Mas ele tá verde o gramado dele, mas é porque de repente a estação dele é esse tempo. Está no tempo do orvalho, o tempo que a chuva veio, a temporância, Heródia, né? Veio, e aí começou a verdejar, né? Começou a trazer o verde, começou a criar fruto. Louvado seja Deus. E aí algum de nós talvez não estamos nem com a enxada na mão preparando a terra, mas estamos querendo olhar o que está verdejando, como é que fala? Alguém me ajude? Verde. Aleluia. É muito tempo, glórias a Deus, florescendo, mas eu queria falar do verdejando. Isso, aleluia, era isso que eu queria falar. Então nós precisamos entender isso. Por isso há muito entre nós cansados, desanimados. Alguns porque não tem coragem nem de pegar na enxada, porque se não preparar a terra, não adianta chorar. Não adianta chorar, não adianta falar: mas olha lá, está produzindo, e o meu aqui. Tem que pegar na enxada, tem que começar por aí, tem que preparar a terra. Mas está seco, pastor, estamos vivendo um tempo de crise, pandemia, não estamos conseguindo enxergar nada, está cinza, está nublado. Como vamos fazer isso? Aí nós precisamos trazer o Kairos para o tempo vívido, o tempo do milagre. Então agora nós precisamos entender aquilo que não dá para palpar, aquilo que não dá para tocar. Agora nós precisamos entender isso e preparar o terreno, a terra. Seja lá se está seco demais, seja lá se está molhado demais. Que molhado demais também prejudica, seco demais também é ruim. Mas quando nós entendemos que nós vivemos aqui, mas nós vivemos fora daqui também, nós estamos prontos para todas as estações. Amém? Aleluia. Então o que nós precisamos fazer, pastor? Nós precisamos fechar os olhos, respirar fundo e nos encontrar. Qual é a estação que eu estou vivendo? Qual é a estação que eu estou vivendo? Qual é o tempo? Esse tempo é o tempo de plantar? Ou será que já é o tempo de colher? Ou será que eu acho que é o tempo de colher e ainda é o tempo de preparar? Porque o tempo de preparar, ele vem antes de plantar. Então a gente precisa entender as estações. Quem que entende de estação aqui? Tempo bom de plantar. Cada fruto, cada semente, ela tem uma estação boa, né? Então assim, se nós for glórias a Deus, se nós permitir a sabedoria de Deus conduzir o nosso tempo, se nós entrar na agenda do Senhor, nós vamos produzir o ano inteiro, porque é um fruto para cada estação. O problema é que muitos só querem plantar milho, e daí só vai plantar na estação do milho, e depois fica todo o resto do tempo de varde, sem fazer nada e reclamando porque alguém está colhendo abóbora, ou alguém está colhendo qualquer outro tipo de fruto. Então nós precisamos entender as sementes que têm se colocado em nossas mãos, entender as estações para saber plantar ela na sua estação correta. Nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo. Aleluia. E agora, tudo isso nós precisamos fazer com um equilíbrio. Tudo isso nós precisamos fazer com frutos de espírito, porque não vai adiantar nós pegar todas as sementes e plantar tudo de uma vez, porque muitas não vão nem sair da terra, outras vão produzir, e isso vai trazer cansaço. E aí vai fazer como ali em Eclesiastes 1 fala o pregador:
filho de Davi, dizendo que tudo é vaidade. Tudo que ele percebeu, que tudo isso que foi feito, tudo isso que ele alcançou, foi como correr atrás do vento, e foi tudo vaidade. De repente, o que nós precisamos fazer é plantar aquilo que tem que ser plantado, na estação correta, produzir o que tem que ser produzido. E cada estação é uma semente diferente. A cada tempo é um jeito diferente de fazer. Amém? É engraçado que eu estou pregando isso aqui, mas eu não entendo nada disso. De semente, não entendo nada de terra. Mas Deus, Ele vai dando direção naquilo que Ele falar. Porque nós precisamos entender o solo também, né? Nós precisamos entender cada tipo de terra, cada tipo de solo, para que a estação ela seja boa para aquilo ali. Então Deus está trazendo para nós aqui uma palavra, para que a gente pare de ser frustrado, ansiosos, e depois gerar uma depressão, para nós não viver isso, a gente entender a estação que estamos vivendo, entender a semente que Deus tem colocado em nossas mãos, entender o tempo, Cronos, mas também viver o Kairos em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo, ele veio e diz a palavra lá em João 1, né? No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aleluia. Aí depois você vai lendo, você vai ver que tudo que foi feito em intermédio dele, foi feito por ele, foi feito nele, e nada que foi feito, que se fez, tudo que se fez foi por ele, foi nele. Então o que você entende nisso? Eu entendo assim. Agora nós estamos já nessa parte da leitura, já está. João Batista veio preparar o caminho. João veio preparar o caminho para Jesus chegar. Mas quando ele está falando do princípio era o Verbo era Deus, e ele estava em Deus, ele está falando lá do começo. Então, veja, muitos acham que Jesus, ele começa a história dele aqui, quando ele nasce de Maria. Mas Jesus já estava antes, ele já existia, ele já estava em Deus. Então, interessante que quando fala assim que tudo foi feito em intermédio dele, então tudo que foi criado foi por Jesus, pelo Jesus, teve que passar por ele. Tem Jesus em tudo, toda a criação. Tem Jesus no haja luz, tem a Jesus no repartindo terra e mar, tem Jesus em todas as ações que Deus falou haja, e tem Jesus no momento ao qual ele cria o homem conforme a nossa imagem. Interessante quando Deus fala conforme nossa imagem, ele não está falando conforme minha imagem. Então ele está falando de alguém mais, de um personagem mais, ou alguns personagens mais. Por isso nós falamos da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Louvado seja Deus. É um Deus trino, é um Deus maravilhoso. E olha que é uma hierarquia tremenda. Louvado seja Deus. E tudo está de acordo no seu tempo. Por isso o Deus Espírito Santo, hoje ele habita aqui em nós, está aqui, está nesse lugar. Porque Jesus, quando ele morre, ele fala assim: eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o Espírito Santo, o Consolador. Louvado seja Deus. Mas eu vou ser o intermédio, vou intermediar. Então, Espírito Santo fica aqui, eu fico entre Espírito Santo e Deus. E tudo aquilo que acontecer aqui passa por mim e chega a Deus. Aleluia. E sendo que os três faz parte de um só. É algo muito louco e tremendo. Louvado seja Deus. Mas
Preste atenção em algo maravilhoso. Mais uma vez o tempo está falando que tudo que acontece tem que passar por Ele. Na criação, por intermédio dEle. Então, irmãos, Jesus, Ele vivia no tempo e fora de tempo. Por isso a palavra diz para a gente fazer em tempo e fora de tempo. Fazer em tempo oportuno. Então entender qual que são as oportunidades que Deus tem nos dado. Por exemplo, falando de oportunidade, Deus me lembra de Davi. Mas ouviu falar muitas pregações esses últimos dias de Davi e falando ao gigante. Eu ouvi umas 3, 4 vezes em igrejas diferentes aí, falando sobre isso, sobre o mesmo assunto. Mas veja, vamos falar de oportunidade. Talvez essa parte, talvez você não tinha pegado ainda. Oportunidade. Quando o pai de Davi manda ele lá levar as marmitas, levar o queijo para Saul e ver os irmãos. Quando ele vê o incircunciso lá afrontando, né? Foi falado ontem, né? 40 dias ali afrontando, procurando alguém para enfrentar. Quando ele vê, ele fala: quem que é esse aí? Esse aí é o Golias aí. Faz dias aí que está afrontando. Mas está afrontando o Deus de Israel. Mas vem cá, o que o rei está dando para quem deve matar esse cara aí? Para enfrentar esse homem. Olha, ele está dando a filha como esposa. O pai não vai pagar imposto a vida toda. E vai encher de riqueza o camarada aqui. Que foi isso aí? Que derrubar esse gigante. Então veja bem. Houve um tempo de oportunidade para Davi. Não só para revelar o Deus que estava nele, mas também de oportunidade financeira e bênção na vida dele. E ele entendeu o tempo da oportunidade. Ele falou: pois é, eu que vou. Só eu, pode falar lá para o rei, mas só eu. E aí nós vimos Davi enfrentando o gigante e derrubando aquele gigante. Então sabe o que nós aprendemos aqui? Que Davi soube aproveitar o tempo e a oportunidade que foi lhe dada. Ele era um pastor de ovelha e ele fazia isso com muito zelo. Como foi falado, dizia, cheirava ovelha. O pastor falou, cheirava até cocô de ovelha, né? E devia cheirar mesmo, né? Está no meio dos bichos, né? Mas de repente, não sei, né, como é que os caras viam naquele tempo, mas de repente viam ele como carçudo, né? Lá, de repente, Deus abre uma porta. Aí Davi entendeu, opa, isso aqui é uma oportunidade. Eu já aprendi que ninguém afronta Deus. Ninguém afronta o Deus que eu sirvo. Deus já me deu força para matar leão e urso. Então está aqui a oportunidade. Está aqui a oportunidade. E aí ele não perdeu a oportunidade. E o tempo Kairos entrou na vida de Davi. Tempo vívido, tempo de milagre, tempo Deus na vida dele. E aí quando ele vai e entende o Deus que serve, entende que era um tempo de oportunidade. E esses dias nós ouvimos que tudo na vida tem um começo. Ele foi um começo para Davi, onde que destacou, né? E ele vence o gigante. A partir daquele momento, o que acontece? Através dele ter vencido o gigante que ninguém enfrentava, ele arrumou um casamento. E era filha do rei, não era qualquer uma, né? Filha do rei. Ele arrumou riquezas e ainda garantiu os pais para não pagar mais imposto pela vida toda. Então, irmãos, sabe o que está faltando para nós? Ser zeloso com as coisas de Deus, ser zeloso com a obra do Senhor, mas viver o tempo dele, ficar atento ao tempo do Senhor. E quando você perceber que há uma oportunidade de Deus se abrindo, e a oportunidade de Deus, irmãos, Deus tem que estar inserido. Se Deus não estiver inserido, cai fora, que é o cão, é a armação, é laço do diabo, é laço. Deus tem que estar inserido. Davi venceu porque Deus estava inserido. Jesus, Deus era o centro, Davi sem Deus
matava gigante. Davi sem Deus não conseguiria avançar em nada. Mas agora ele está usando o seu tempo, está vivendo a estação correta, está preparado, o terreno está preparado. E agora ele entende o tempo que Deus pode trazer na vida dele. E agora ele entra num ambiente de glória, aleluia. Ele entra num ambiente de glória, fala assim: agora eu vou viver um Kairos aqui. E ó, a pedrinha mudou radicalmente a vida de Davi. Você está entendendo, irmãos? Aleluia. O que Deus está falando para nós hoje? Deus está falando assim: para viver o milagre do Senhor, o Senhor ele tem que ser o teu Senhor. Então, para você derrubar os gigantes, você tem que ir pelo nome dele. Então Jesus, Deus tem que estar no negócio. Se ele não está no negócio, não é oportunidade, é laço. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Deus é bom. Então nós precisamos fazer isso. E aí, sabe o que acontece? Nós vamos viver uma shalom de Deus nas nossas vidas. Vamos viver uma shalom de Deus, porque Deus vai trazer paz aos nossos corações. Deus vai trazer uma paz que excede o entendimento. Sabe, irmãos? Sabe o que é a paz que excede o entendimento? É você ver um batalhão de exército posto para vir contra você, mas você olhar e saber que o exército que está com você é 3, 4, 10 vezes maior que aquele. Mesmo quando as pessoas não vê, mas você vê, porque vocês não vivem só esse tempo, você vive o tempo de Deus junto. Você vive algo que não é palpável. E aí o que acontece? A shalom do Senhor vem, a paz do Senhor vem nos nossos corações, porque aos olhos humanos nós não conseguiríamos vencer, mas quando nós traz Deus de novo, nós começamos a vencer. Por que eu estou falando isso? Porque Davi foi o que mais venceu guerras. Então quando ele fala assim, trouxe a paz, mas paz, ele foi um homem de guerra, mas venceu todas. Vencia. Tanto que quando eu preguei esses dias sobre o templo, aí chegou um momento, ele falou assim: agora já venci bastante, já ganhei bastante. Vamos construir um templo para o Senhor, para nós adorar, louvar, exaltar o Deus vivo de Israel. Louvado seja Deus. Começou a projetar, começou a desenhar. Aí Deus olhou e falou assim: legal, Davi, bacana, gostei, mas não vai ser você. Aí o que acontece? O tempo não era mais para ele. Nós precisamos entender isso também. Agora o tempo não era mais dele. O tempo de construir agora era para o filho dele. Agora era para Salomão. Mas ele entendeu. Então a shalom continuou no coração dele. Ele entendeu que o legado foi passado. E agora o Kairos entra na vida de Salomão. Entra um tempo de milagre na vida de Salomão. E aí a gente vai ver o extraordinário acontecer na vida dele. Até porque quando Deus pergunta: e aí, cara, o que você quer? Quero te dar um presente. O que você quer? Pode pedir. Não pediu riqueza, não pediu mulheres, não pediu os reinos. Ele falou: Senhor, eu quero sabedoria, poder cuidar do teu povo. Aleluia. Todo mundo fala assim. Eu vejo muita gente falando desse texto e fala correto, que Salomão pediu sabedoria, mas esquece de um detalhe muito importante: para cuidar do teu povo. Então aí, irmãos, mexeu o coração do pai. Rapaz, ele quer zelo para cuidar do meu povo. Rapaz, você pediu sabedoria, não pediu riqueza, não pediu mulheres, mas olha só, porque você pediu algo que, para você pedir isso, olha o que o Espírito Santo está falando. Para você pedir isso, você teve que sair do teu tempo, teve que sair do Cronos e teve que entender um Kairos. Você viveu algo fora do entendimento do seu tempo. Você saiu fora do tempo. Então agora eu entendi que você pode ser abençoado. Eu vou te dar riqueza, vou te dar mulheres, vou te dar reinos e a sabedoria que você pediu. Então Deus deu tudo aquilo para Salomão. Você está entendendo, irmãos, que Deus está falando sobre o tempo hoje? O tempo de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos entender esse tempo. Nós precisamos entender o tempo do Senhor.
Por isso que a gente sempre fala aqui, às vezes a gente fala, mas hoje a gente está detalhando mais. A gente fala assim: entra na agenda do Senhor, né? Entra no tempo do Senhor, vive as coisas do Senhor. Quando a gente fala vive as coisas do Senhor, está falando isso. Viva a estação correta, viva o tempo de Deus na sua vida. Mas viva o tempo Cronos, mas pise um pouco no Kairos também. Creia naquilo que é vívido, creia naquilo que vem do Senhor. Quando nós pensamos só nas coisas aqui, quando nós só pensamos nas coisas terrenas, há muitas coisas boas aqui na terra, né? Casas grandes, carros luxuosos, dinheiro, poder, né? Muita coisa assim, né? Mas a Bíblia nos ensina que quando nós só pensamos nisso, nós somos pobres, miseráveis e nus. Sabe por quê? Porque nós só queremos viver o Cronos. O Cronos é como correr atrás do vento. Você não alcança, e quando você perceber, alguém está pegando na tua mão e levando para onde você não quer ir. Porque ele passa rápido. É o inimigo de todo ser humano. A Bíblia vai nos ensinar que quando você nasce, nós falamos esse dia também, quando você nasce, você entrou no relógio da morte, entrou no relógio de Deus. Então cada dia que se passa, mais perto estamos da eternidade. Louvado seja Deus. Então nós estamos, o relógio está, nós queremos que o relógio se avance muitas vezes, para chegar o horário do almoço, chegar a hora da janta, para acabar o culto. Muitas vezes também tem gente que fica ansioso para acabar o culto, mas esquece que quanto mais aquele relógio avança, menos tempo de vida. Avança para cá e diminui para cá. Por isso é miserável aquele que só pensa na quina. Então nós precisamos viver e pensar nas coisas do alto, as coisas de Deus. Precisamos viver as coisas espirituais. E quando a gente consegue colocar as duas coisas na ordem cronológica, aleluia, aí nós vamos conseguir viver o melhor nessa terra. E não vai ficar só aqui, porque aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, louvado seja Deus, aleluia. Então, meu irmão, olha só que tremendo que é viver esse tempo, esse tempo aceitável do Senhor, né? Louvado seja Deus. Nós precisamos viver, e a gente tem que aprender, assim como Jó fala para a mulher dele, né? Fala: olha, mulher, tu só aceita o sim do Senhor, só as bênçãos dele, e quando vem os não, você quer que maldiçoa, quer que morra, quer que largue. Então nós precisamos entender a estação que nós estamos vivendo. De repente a nossa estação é uma estação de plantear mesmo, tempo de choro, tempo de regar a terra com lágrimas. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia tem uma palavra para isso também, para aqueles que choram, para aqueles que regam com suas lágrimas. Louvado seja Deus. Deus vai trazer bênção, Deus vai trazer vitória, vai trazer bênção para aqueles que choram, porque a alegria, a choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem uma outra palavra que eu estou aqui tentando lembrar, que fala sobre os molhos, né? Sobre os feixes, né? Que aqueles que cegam, como é que fala? Chorando. Fala mais alto. Aleluia. É isso aí, irmãos. Você está entendendo? Então você veja bem que mesmo no tempo de choro, quando você está em Deus, você entende que ainda é bênção, ainda é algo do Senhor acontecendo em nossas vidas. Então não é tempo de, quando nós choramos, nós precisamos ainda adorar e exaltar o Senhor na lágrima, ainda exaltar o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é perfeito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Até agora nós não lemos aqui, né? Mas nós falamos bastante de Bíblia já, né?
Lá em Romanos capítulo 13, no versículo 11, está dizendo assim, quando você está lendo, está procurando aí, se for procurar eu já vou lendo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Sabe por quê, irmãos, aqui? Porque há tempo de dormir, mas também tem tempo de despertar do sono. Aleluia. Esse dia Deus é uma palavra para nós assim, né? Despertamos num dia, no outro dia tá dormindo de novo. É um mistério, né? E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora. Viu? É o que eu falei agora há pouco. Porque agora a salvação está muito mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Aleluia. E amanhã vai estar mais perto ainda. E depois da manhã mais perto. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Precisamos entender a estação que estamos vivendo. Precisamos entender o solo que estamos trabalhando. Aleluia. Se nós fosse olhar para o solo Matinhos, nós vamos ver que é um solo arenoso, né? É um solo aqui o nosso bairro chama mangue seco, mas ele é mangue molhado, né? Ele é um mangue mesmo, né? Aqui você faz as casas, aí você pula assim no chão, se você pular aí, você vê que balanga assim, né? Parece que tem um amortecedor aí por baixo, né? É porque o solo é assim, né? O solo ele é um mangue, é diferente. Lá onde eu nasci, na minha terra natal, Maringá, já é diferente lá. Lá para nós fazer, em tempo de sol, para fazer buraco, para fazer para fazer a fundação, você tem que vir com um olhando e outro com um enxadão. Um molha, outro cava, um molha, outro cava. E ó, suado. Aqui não, aqui você pega uma. Lá não tem esse negócio de cavadeira e coisa, né? Aqui você pega a cavadeirinha, vai fazendo. Uma enxadinha mesmo, vai puxando assim, né? O que incomoda aqui é os tocos, né? Os tocos incomodam. Mas nós precisamos entender o solo. Agora, ó, pra você ver que interessante, né? O solo lá norte é duro, é difícil. Para você virar a terra, difícil. Mas depois que você vira a terra, você semeia, ela produz muito. É um solo abençoado. Agora aqui já é diferente, né? Quando eu vim para Matinhos, muitas pessoas falavam assim: aqui não dá nada, você pode plantar aqui, não vai. Mas sabe o que é? É a pessoa que não entende o solo. Se ela entender, ela vai ter que saber como cuidar, como tratar e como fazer. Dá sim, só que tem um cuidado diferente. É um cuidado diferente. Lá é mais duro, é mais difícil, trabalhoso. Se você não tiver uma máquina para virar a terra, para virar pegar o jugo, né? Pegar, como é que chama o arado, né? Então fica difícil, é duro. Só que ela produz muito bem. Aqui nós temos que adubar, nós temos que preparar, nós temos que comprar terra de outro lugar às vezes, né? Para misturar. Aí você prepara o lugar. Aí você vê a estação, se é da cebolinha, se é da alface, se é qual que é a estação boa para plantar, qual que é a lua, tudo tem um, né? Aí você vai lá e planta, e daí dá. Vai ter gente que planta, dá nada. Quando ela começa a querer sair, murcha e não vai. Aí tem gente que fala que é mão ruim. Não é mão ruim, está trabalhando da forma errada, não entende a estação, não entende do solo, não sabe como faz. Então nós precisamos aprender isso. Deus está nos falando hoje, irmãos, porque Deus vai trazer uma estação para nós, ao qual nós precisamos entender dela, para produzir frutos. Precisamos despertar desse sono, porque Deus está falando hoje. É tempo de despertar.
Lembra que nós falamos que tem um tempo determinado de todas as coisas debaixo do céu? Nós estamos vivendo um tempo de despertamento. Nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar cedo. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos... E sabe como que é o crente? Vou falar como é que é o crente. O crente, ele planta mesmo quando não tem semente, irmãos. Porque ele traz o tempo de Deus para ele, né? Senhor, não tenho, né? Mas daí vai lá, prepara a terra, enfia a mão lá dentro, fala, em nome de Jesus, vai produzir. Vai produzir. Aleluia. E você acha que não produz? Deus é bom, cara. Deus é bom. Amém? Hoje o Wesley falou da viver a boa vontade do Senhor. Lá em Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então Deus quer que a gente viva boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas são estações que o Senhor quer que nós vivamos, irmãos. Deus quer que nós vivamos essas estações. Mas para nós viver essas estações, nós precisamos viver a vontade dEle. Nós precisamos viver a vontade dEle. Entendam uma coisa, eu quero que vocês entendam uma coisa: tudo é dEle. A terra é dEle, a semente é dEle, a sabedoria é dEle, a nossa força é dEle, o nosso corpo é dEle, a nossa mão é dEle, os nossos pés é dEle. Tudo é dEle. Então, se tudo é dEle, nós precisamos fazer conforme a vontade dEle. Então nós precisamos viver o tempo do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos viver a agenda de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender as estações que nós estamos vivendo hoje, para que a gente possa produzir. E a semente que está na tua mão é dele também. Aleluia. Então nós precisamos despertar desse sono e cuidar. Lembra daquela parábola que o Senhor vai lá e dá um talento para um, 2 para o outro, 5 para o outro, foi assim? Como é que é? Me ajuda a lembrar. 1, 5 e 10. Foi isso? 1, 5 e 10. Aleluia. Pois Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso aqui para nós. Está liberando. E aquele que tem 1 não é menos que o que tem 10. O que vai diferenciar é o que você vai fazer com o talento que Deus tem te dado. Se você vai usar o tempo de Deus, a estação correta, o solo, se você vai produzir. Perceba uma coisa aqui. Olha, Deus está falando muito hoje. Perceba uma coisa. Quando ele volta e vai lá e quer, daí vamos falar sobre os talentos aí. Como é que ficou a situação? Aí o que trouxe, o que pegou 1 ficou com medo. Ele falou assim: olha, eu sabia que o Senhor era meio bravo. O Senhor é brabo. E aí o que acontece? Eu escondi, errei, medo de perder. Então tá aqui, tô devolvendo o que é teu. E aí, o que trouxe 5, ele foi, negociou e virou mais 5. Os outros 2 multiplicaram, para resumir aqui, né? Eles multiplicaram aquilo que Deus deu. E aí Deus fala assim: ó, para você entender, aí você entender a estação. O cara estava com medo de perder. Aí Deus, vamos entender que é Deus falando aqui. Deus fala assim: ó, se você entendesse de estação, você colocava no banco, ia gerar juros, e quando eu voltasse, ia estar produzindo, e você ia me devolver mais. Você está entendendo, irmãos? Então, o que a gente precisa entender é o lugar, o solo, a estação, mas em todo o tempo, em todo lugar, a produção. Haveria solução. Aquele cara não ia perder nada.
Ele só não soube usar aquilo que Deus deu para ele. Ele só não soube usar aquilo que aquele Senhor deu para ele. Se ele soubesse usar, tinha multiplicado. E aí a palavra vem assim, ó, seguinte. Agora pega dele e dá para aquele que multiplicou 10. Porque aquele que não faz, aquele que não entende as coisas do Senhor, até aquilo que está nas mãos vai ser tirado, vai ser dado para o outro. Sabe o que nós aprendemos aqui? Nossa, aqui dá uma aula boa, né? Sabe o que nós aprendemos aqui? Aquele irmão beiçudinho que fala: o cara já faz tanta coisa e lá mais um para ele. Sabe por quê? Porque quando dá para você esconde em terra e não faz nada. Então é melhor dar para o que faz 10. Porque quando ele se dá para o que faz 10, ele faz 11, faz 15, faz 20, faz 50. Ele multiplica. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está falando. Quando você não produz, até o que você tem vai ser tirado e dado para o outro, para que esse outro faça produzir o fruto, faça dar crescimento. Amém, irmãos? Então, se você não está produzindo nada e ainda anda com medo, é porque você não está sabendo cuidar das coisas que Deus colocou nas suas mãos, e as coisas não vai funcionar mesmo. E aí a palavra tem que se cumprir. Ele te deu, você não cuidou, não fez, ele vai tirar daqui de novo, vou dar para o outro. Amém? Então por isso que tem aquele ditado, né? E aí, como é que você está? Estou indo de mal a pior. Porque não cuida do talento, porque não faz o que tem que ser feito. E daí está mal, vai ficar pior, porque agora até o que você tem vai ser arrancado de ti, porque você não entendeu nada de estação, não entendeu nada de solo, não entendeu nada de multiplicação. Amém? Sabe qual que foi a primeira ordem de Deus quando Ele cria o homem? Ele criou todos os seres, daí Ele cria o homem, criou o homem e a mulher lá. Quando Ele faz a mulher, Ele fala para ele assim: ei, vai e multiplica e tenham bastante filhos. Bastante filhos. Então sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Desde a criação, Deus trabalha na multiplicação. Desde a criação, Deus trabalha na multiplicação. Então nós precisamos entender o solo. Nós precisamos entender. Amém? Aleluia. Nós precisamos multiplicar. Nós precisamos alcançar as coisas do Senhor. Nós precisamos viver a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Para finalizar aquilo que nós já falamos sem ler, eu quero ler para você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas em intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Lá em João 1. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos verem e crer. Por intermédio dele, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o mundo, veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais
não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia, glórias a Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o Jesus Cristo, que veio no seu tempo, mas já existia antes. É um Deus poderoso, e é essa verdade que Jesus Cristo, que o nosso Deus quer que nós vivamos, que nós possamos crer. Sabe, irmãos, o primeiro passo para a igreja é ter Cristo como suficiente. Sabe o que é correr atrás do vento? É quando você não entendeu isso. Você não entende que Ele tem que ser suficiente. Quando Ele se torna suficiente na tua vida, todas as coisas vão ser bênção. Tudo vai ser bom. Quando você coloca Deus, quando você entende que Ele é suficiente para você, um prato de arroz e feijão é bênção. Um copo de água é muito melhor que Coca-Cola. Sabe o que faz a gente achar que Coca-Cola é melhor que água? É porque ela tem uma tintura diferente. É porque alguém manipulou aquilo que já veio da fonte, manipulou aquilo que já existia e colocou algumas coisas, um gás, umas bolhas, açúcar e bastante veneno. E aí o homem brilha os olhos e acha que aquilo ali é bom. E quando você toma, você faz coisa boa, né? Só que não, né? Parece ser, mas não é. Mas as coisas de Deus às vezes parece que não é, mas é. Quando você olha para uma água, você fala assim: ai, água sem graça. Mas essa fonte, esta água, ela produz vida. Nós somos 70% água, como o nosso planeta também é 70% água. Louvado seja Deus. Por que eu estou falando isso? Porque aquilo que parece que é tão simples é o autor da tua vida. Por isso que Deus fala: quem beber desta água jamais terá sede. Você está entendendo? Para você viver o Cronos, você precisa tomar água. Você tem que manter seu corpo hidratado para viver o Cronos. Mas para você viver o Kairos, você tem que beber da fonte. Você tem que beber da água que você beber, você nunca mais vai ter sede. E aí vai fluir um rio, fluirá um rio de dentro de você. Aleluia, louvado seja Deus. E esse rio vai fluir vida com abundância, vida. E isso aí, meus irmãos, vai produzir algo poderoso em nossas vidas. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Quando nós temos Jesus como suficiente, nós começamos a entender que as primeiras coisas são melhores do que as últimas. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Sabe que eu vejo muita gente pregar, eu também já preguei, e a gente já falou sobre o tempo, né? Ali na hora que fala com o som do segundo tempo, fala assim: e a última casa, e a glória da última casa será melhor. Louvado seja Deus. Maravilha, né? Só que é uma revelação do céu aqui, eu não sei. Deus, depois você dá uma lida lá, porque se estiver errado, você me fala. A glória da última casa será melhor do que a primeira. E a gente está falando de tempo de Zorobabel. Aí Deus está falando assim: não. A glória da última casa não é feita por mão de homem. A última casa não é feita por mão de homem. Oh, Jesus. Por isso que é bom servir o Senhor. Ele traz coisas assim que a gente fala: de onde veio isso aí? A glória da última casa será melhor do que da primeira.
Aleluia. A primeira foi feito, nossa, foi feito, colocado marfim, ouro, foi feito em lugares extraordinários aos olhos. Você viu como é que parece que as coisas que parecem ser, não é? Deus está falando com a gente aqui. Daí aquilo que você não dá bola, olha aí para o irmão do lado, olha para ele. Você muitas vezes não dá bola. Você olha, às vezes você até desfaz nele, não é? Mas a glória da última casa, olha, aponta para o irmão do teu lado aí, aponta para ele assim com o dedinho, fala assim para ele: a glória da última casa será melhor que da primeira. Agora fala para ele assim: você é a última casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Acho que eu fui o pioneiro dessa palavra. Aleluia. Então, irmão, você é a última casa. Você é a última casa, é o último lugar habitável para o Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esse privilégio. Você entendeu quando a gente entende o privilégio? Quando entende o poder de uma água, de uma fonte, que quando nós entendemos o poder da criação e quando nós entendemos Ele como suficiente em nossas vidas, aí nós começamos a ter revelação daquilo que está fora do nosso tempo, que está fora do nosso cronos, que está fora desse lugar. Aí Deus começa a mostrar aquilo que, irmãos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem. Aí Deus começa a trazer revelação daquilo que Ele quer fazer em nossas vidas, daquilo que Ele quer fazer na sua vida, que, irmãos, que é muito raro, muito pouco. Se fosse só isso aqui, seria muito pouco. É algo além das coisas, da matéria, desse tempo. É algo além daquilo que nós estamos vivendo agora. Aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Sabe o que é isso aqui que nós estamos fazendo? Sabe isso que eu estou fazendo? Vou falar o que eu estou fazendo. Eu estou trazendo uma palavra que é dele, revelada de algo que não se conhecia. Sabe que quando eu estou fazendo isso, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou descobrindo aquilo que já está em mim. Você está entendendo, irmãos? A fonte já está aqui. Você entendeu? Então tudo aquilo que já falamos, que a gente não entendia e passa a ter entendimento, você está descobrindo aquilo que Deus já colocou em você. Aquilo que já existe, já tem um rio aí com ela. Aleluia. Já há uma fonte jorrando de cima para baixo. Aleluia. Vem dele, vem do trono do Senhor. Aleluia. E quanto mais nós colocamos Deus como suficiente, aí nós estamos entrando na estação correta. Nós estamos entendendo o tempo do Senhor em nossas vidas. Nós estamos entendendo que nós estamos mais próximos da eternidade do que ontem. Nós estamos entendendo que aquele relógio não para de andar. Aleluia. Mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós é um tempo diferente. É um tempo vívido. É um tempo de glória. É um tempo de bênção. Aleluia. Então, meu querido, meu irmão e minha irmã, entenda isso na tua vida. Dai graça por tudo que você tem vivido. Para de paraguejar as coisas. Para de ser negativo. Para com isso. Para que você é solo. Você é fonte. Então, se você entender que você é solo, você é fonte e você é semente, olha que loucura, né? Eita glória. Nós somos semente, somos solo e somos a fonte. Que forte, né? Nós somos os três, as três matérias que precisam para produzir fruto. Está aí em você. E aí quando você negativa as coisas, pragueja as coisas, você está saindo fora da estação, você está trabalhando fora do tempo do Senhor, você está estragando a terra do Senhor. E é por isso que a semente muitas vezes está apodrecendo, porque ela está aí em você. Então você precisa acreditar, você precisa entender aquilo que você é, para aquilo que você nasceu. Você precisa entender a existência, porque existimos,
que nós existimos? Aleluia, louvado seja Deus. Será que nós existimos somente para enriquecer e alcançar as coisas? Porque é isso que mais a carne quer, não é verdade? Isso aqui é só para isso. Sabe, os músicos aí vão entender o que eu vou falar aqui. Nós somos igual um violão. Olha para o outro lado e fala assim: é igual um violão. Quando você pensa que aprendeu, você ainda tem muita coisa para aprender. Quanto mais você descobre, mais coisas tem para ser descoberta. É algo infinito. Infinito. Então o ser humano, ele é assim. Não vive limitado. Não seja limitado. Não limite aquilo que o Senhor fez. Não limite aquilo que é maravilhoso, perfeito. Deus te fez perfeito. Deus te fez santo. Sabia disso? Quando nós vamos ler a Bíblia, Ele vai dirigir a nós os santos do Senhor. E o santo. Aí, quando você fala essa palavra, igual esses dias nós falamos, ser santo, assusta. Mas como você é santo? Nós somos tão pecador. Deus está falando assim: ei, separado. Eu te fiz para ser separado do pecado, separado das coisas erradas. Eu fiz para ser separado das coisas que é negativa. Eu te fiz como fonte inesgotável, terra produtiva, semente que nunca acaba. Aleluia. Por isso Deus trouxe essa revelação. Quando eu fiz ali aquele gesto, eu vi eu plantando uma semente assim, mesmo não tendo, porque a semente está aqui. Eu sou terra, sou semente, eu sou fonte. Aleluia. Glórias a Deus. Quem que pode parar um povo assim, irmãos? Quem que pode parar você? Quem que pode botar limite nas coisas, na tua casa, na tua vida, em você, por onde você passar? Quem que pode parar? O único, só tem uma pessoa que pode parar: você mesmo. Quando você deixa de acreditar, deixa de trazer Jesus como centro, ele deixa de ser suficiente na tua vida, aí você passa a não ter mais significado. Você passa a não entender o significado daquilo que você é, daquilo que você foi criado, da fonte que está em você, da terra que você é, da semente que você é. Aleluia, aleluia. Você sabe que eu quero finalizar já, irmãos. Estamos com tempo, viu? Tranquilo. Nós falamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, trino, né? Nós estamos falando agora de nós trino também, né? Fonte, semente e terra. Fonte, semente e terra. Somos trino também. Sabe o que é isso aqui? É a perfeição de Deus. Tudo que nós precisamos, tudo que é preciso para produzir, está em você. Ele colocou em você. Tudo que é preciso, tudo está aí em você. Então Deus, a palavra dessa noite para nossos corações: viva a estação correta. Não saia fora do tempo do Senhor. E não limite aquilo que o Senhor fez. Ilimitado. Não tem limite para nós. Nós conseguimos alcançar lugares altos. Nós podemos avançar de uma forma extraordinária. Nós acabamos de falar como é que um menino de aproximadamente 17 anos consegue derrubar um gigante de 2,80 metros, 2,90 metros. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele tinha fonte, ele tinha semente, ele tinha terra. Ele entendeu que quando ele reconhece o Senhor como único e suficiente, e ninguém pode se defende o Senhor, ele entendeu que ele pode vencer até um exército. Ele pode vencer o gigante, pode vencer um exército, pode vencer tudo aquilo que se levanta contra, que não for de Deus. Então é isso que Deus está falando para nós hoje. Entenda quem você é. Entenda. Pare de olhar para os lados. Pare de olhar para a estação do teu vizinho. Olhe para você. Preste atenção naquilo que você está vivendo hoje. Respira fundo e comece a organizar tua vida espiritual, tua
vida financeira, a tua vida conjugal, a tua vida com Deus. Amém? Glórias a Deus. Deu para entender, irmãos, as palavras do Senhor? Que às vezes a gente vai subindo, né? Vai vivendo as coisas muito do alto. Talvez alguma coisa a gente fala que fique difícil o entendimento. Mas eu creio que você entendeu o que Deus está falando e falou hoje para nós. Vamos se pôr de pé. Vamos cantar um louvor. Olha para o irmão do teu lado de novo aí, com o dedo de profeta, aponte para ele e fala assim: a solução está aí. A solução está em você, está em você, está em você. Aleluia. Porque Deus, tudo que é preciso, Ele colocou em nós. Tudo que é preciso está em nós. Amém? Santo, santo é o Senhor. Pedir um favor para os irmãos. A gente está em pequeno número. Vocês poderiam vir aqui nessas cadeiras da frente, para a gente terminar com louvor e adoração. Venham para frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cante assim, ó. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus caminhos e seus. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer. Sim, Jesus. De Deus. Oh Deus. Quão insondáveis está tudo em nós. Seus juízos e seus caminhos. Sim, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Ele. Aleluia. Para sempre. É a criação entendendo o Criador. Aleluia. É os filhos louvando e adorando o nome do Pai. Oh, recalabachei. A Ele a glória, a Ele a glória. Tu és santo, Jesus. Para sempre, amém. Você entendeu? Profundas riquezas, Deus tem coisas profundas para nós. O saber e o conhecer. Deus tem coisas maravilhosíssimas para nós. O Senhor quer que nós despertamos-nos. É tempo de despertamento da igreja. É tempo de reconhecer. É tempo de se arrepender. É um tempo de preparação. Nós precisamos entender todas as estações. Nós precisamos entender o que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos compreender o viver em Deus, o compreender em Deus, o que é reconhecer Deus, o que é viver Deus, o que é ser terra produtiva, ser semente, ser fonte,
está tudo em nós. Todas as ferramentas estão em nós. Por isso que as trevas não prevalecerão contra a igreja. As trevas não prevalecerão contra a luz. Aonde a luz, as trevas não podem prevalecer. Aleluia! Louvado seja Deus. Por isso, viva essa verdade. Viva Cristo. Viva o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim. Para sempre, amém. Aleluia. Glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Oh, A Ele a glória. Espírito Santo. Essa terra é fértil. Oh, Jesus, a água nesse lugar, a fonte, a semente. Oh, Espírito Santo, começa a trabalhar em nossos corações, começa a trabalhar em nossas vidas. Nós damos liberdade, nós entendemos quem nós somos, nós entendemos, Senhor Jesus, o processo da existência, nós entendemos a estação que estamos vivendo. E nesta noite, Senhor, faça de nós a tua vontade. Vai que nos dá-nos direção, que nós possamos ter um norte, que nós possamos agradá-lo, que nós possamos viver essa verdade, que nós possamos viver a tua vontade, Jesus. Oh, aleluia. Glória. A Ele a glória. Sim, Jesus. Para sempre, amém. Vamos cantar o começo, irmãos, para nós finalizar esse culto. Porque dele, por ele, Entenda isso. para ele são todas as coisas. É por meio dele. As coisas funcionam por meio dele. Por isso nós precisamos trazer ele. Por isso que fora dele nada vai acontecer. Fora dele não há existência. Fora dele não há frutos. Fora dele não há como produzir. É porque dele e por ele as coisas, por ele haverá produção, é por ele que as coisas vão acontecer, é por ele. Se não passar por ele, nada do que se fez, nada que há será feito, nada acontecerá. Tudo será por ele, tudo nessa terra, tudo que aconteceu, toda a criação foi feita por meio dele, por ele e para ele. Aleluia. 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 Glória. A Ele a glória. Oh, Jesus. A Ele a glória. Oh, Jesus. Sim, Jesus. Para sempre, amém. A Ele a glória. Sim, Jesus. Nós te adoramos. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Escute essa. Para nós finalizar. Tudo que você for fazer, tem que fazer por ele. Tem que passar por ele. Tudo que você for fazer tem que passar por ele. Ou seja, Jesus tem que estar inserido. Nada que você vê nesse mundo, nada poderia ser feito se não fosse por ele. Tudo passou por ele. Então nada que a gente pense em fazer, nada. Nada disso vai funcionar como a verdade de uma eternidade, de algo do Senhor, se não passar por ele. Tudo que nós fizer fora dele pode até parecer dar certo, pode parecer até ser bom, mas é algo momentâneo, e tudo vai se tornar vaidade.
e tudo vai passar. Mas a Bíblia diz que tudo pode passar, mas as palavras do Senhor nunca passarão. Então tudo aquilo que nós produzir no Senhor, sabe o que é produzir no Senhor? Eu vou dar alguns exemplos aqui, irmãos. Eu vou dar exemplos simples. Eu vou falar aqui de trabalho. Nossa irmã faz bolo, faz o copo da felicidade. Quando você for fazer os copos da felicidade, que já é bom, e eita coisa boa, né? Louvado seja Deus. Quando você for fazer, faça por Ele. Fala: Senhor Jesus, eu entendi a Tua palavra, eu entendi que a essência está em mim, mas isso aqui só vai funcionar verdadeiramente quando estiver em Ti, quando o Senhor estiver fazendo parte disso aqui. Então traga Jesus para isso. Quando estiver fazendo o lanche, a Jo, o Eric fazem lanche, coloque Jesus nisso. Traga o Senhor. Não faça nada se não passar por Ele. Senhor, eu faço para Te honrar. Senhor, estou plantando. E tudo que você fizer intermédio dEle, isso vai ser como uma fonte inesgotável. Vai jorrar, vai produzir. Isso eu estou falando de trabalho. Nosso presbítero bicicleteiro, ele já entende isso. Eu creio. A cada apertada, a cada remendo que se faz, você tem que entender que não é por você, nem porque você sabe, porque é teu. Porque nada que tem nas suas mãos, nas vossas mãos, é de vocês. Tudo é do Senhor. E vocês vão entender isso um dia, porque tudo isso vai ficar. Porque se fosse verdadeiramente de vocês, vocês levariam para onde vocês vão. Mas nada disso aqui, isso aqui, tudo é dele. Então, se é dele, eu preciso trazer ele para aquilo que é dele. Eu preciso reconhecer. Sabe o que é isso? É reconhecer ele. Quando você reconhece que tudo que você faz, a roupa que você veste, a voz que você fala, a comida que você come, o sono que você dorme, o trabalho que você tem, quando você reconhece que tudo é intermédio dele, isso vai ser bênção na tua vida. Isso vai produzir bênçãos nas suas vidas. E vocês vão começar a viver coisas que jamais vocês viveram. Então cada um aqui sabe de situações que vocês passam. Traga Jesus para a tua casa, para o teu quarto. Coloca Jesus nas vossas camas. Casais, coloca Jesus nas vossas camas. Pastor, mas é estranho isso? Não, não é estranho. Você tem que chamar Ele. Tem que chamar Ele. E quando você faz isso, você vai entender e reconhecer que nada passa dos olhos do Senhor. Tudo Ele vê, tudo Ele está. E quando nós reconhecemos Ele, a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho vai mudar radicalmente. Não desmereça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você é a terra, você é a fonte, você é a semente. Entenda só a estação. Não tente viver a estação de outros. Vai no secreto e fala com o Senhor, e Deus vai te dar direção na estação que você está vivendo. Amém? Por isso, a Ele a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra. Eu te louvo por cada irmão que aqui está. Eu te louvo por esta igreja. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque hoje nós aprendemos algo poderoso da tua parte. Pai, que do Senhor eu lhe peço que isso que foi liberado, o diabo não venha tomar, Senhor, dos irmãos que aqui está. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para finalizar. Deus me fez lembrar disso nessa fala. Quando eu falei, Senhor, não deixa o diabo roubar o que aconteceu hoje. Esse trabalho é nosso. Sabe como é que a gente vai fazer? Não deixar ele roubar? É a gente começar a viver a partir de agora tudo que foi pregado, tudo aquilo que foi ministrado. Viva isso. Não deixa o diabo roubar. Não entre na depressão amanhã, na ansiedade amanhã daquilo que não é teu. Viva a estação e o tempo que Deus colocou na tua vida. E entenda que você é semente, você é terra, você é fonte. Então tudo que você precisa está em você. Você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então não deixa o diabo tomar isso de você. Amém? Amém. Amém? Coloca as mãos assim em forma de receber. Senhor Jesus, eu lhe peço, abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa esses irmãos que aqui estão, Jesus. Dá uma semana extraordinária para cada um deles, Pai. Pai, que eu lhe peço, Senhor Jesus, porque nós entendemos quem nós somos. Para que do Senhor, entendemos que nada se faz se não for por intermédio de Ti, Jesus. Pai, que do Senhor, cada irmão que aqui está, Senhor, que haja sementes aqui, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, usar a vida desses irmãos aqui para produzir, para avançar, para crescer. Pai, que do Senhor coloca, Senhor Jesus, tudo aquilo que é preciso para o crescimento espiritual, financeiro. Pai, que do Senhor em todas as áreas que esse irmão, essa irmã precisa na tua casa. Pai, que do que as tuas bênçãos venham estar sobre a vida dessa casa, desse irmão, dessa irmã. Em nome de Jesus, Pai. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos possam dizer amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe teu lar. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus.